Versículos que marcaram a minha vida. 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 10. Meu esboço aqui. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem assistiu o vídeo passado sabe que Pedro já estava maduro do ponto de vista da idade e espiritualmente. E ele está escrevendo, entre aspas, uma lista de qualidades que o verdadeiro cristão tem que ter. E ele vai acrescentando, agregando, complementando, vai sobrepondo qualidades que nós, como verdadeiros seguidores do Cristo, devemos cultivar, devemos ter. Então, como eu fiz no vídeo passado, eu vou continuar. Aquele era na primeira carta, esse é na segunda. Eu destaquei essas qualidades, que eu estou chamando assim, né? Qualidades. Eu destaquei 9 qualidades. Observem que aqui no meu esboço, antigamente, eu estava lendo a palavra de Deus, estava orando, pedindo revelação para Deus do texto que eu estava lendo. E como eu já falei aqui desde o primeiro vídeo, eu gosto de anotar, de escrever, de resumir. É um hábito que eu tenho. É assim que eu aprendo, registrando. Aí aqui, quando eu fiz, eu coloquei fé, virtude, dá pra ver não? Ó, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Eu não coloquei a diligência. Por isso que eu falo, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. Se tu for ler daqui um ano, Deus vai te falar outra coisa. Deus vai te revelar algo novo. Por isso que a gente lê a Bíblia 1, 5, 10, 15, 20 vezes e sempre é novo. É como conversar, é como visitar, é como estar com alguém que a gente ama. Sempre é novo, sempre é bom, sempre é agradável, sempre aprendemos alguma coisa. Então, nesta lista daqui não tinha a diligência. E hoje eu já começo com vocês aqui no YouTube pela diligência. Para começar, o que é diligência? Porque ele fala, ó, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Quem fez o estudo de Provérbios lembra que aparecia muito essa palavra diligente, diligência.
é cuidado, é atenção, é esforço, é zelo. Para que essas qualidades permaneçam e se desenvolvam em nós, nós devemos nos esforçar. Olha só, nós devemos zelar, nós devemos ser atentos, cuidando com diligência. Em Provérbios, o diligente está sempre em contraposição ao preguiçoso, ao relaxado, ao desleixado. Então, tu já entendeu? Para que a nossa vida cristã frutifique, prospere, estou falando do ponto de vista espiritual, para que cada vez mais o Espírito Santo tenha mais e mais espaço na nossa vida, que cada vez a gente ceda mais e mais para o Espírito Santo, para que ele reine, para que ele domine, para que ele cresça e eu diminua, eu preciso me esforçar, eu preciso zelar, eu preciso ser diligente. No último capítulo de Provérbios, no propósito do primeiro semestre, a mulher virtuosa, ela era diligente. Vocês lembram disso? No último dia, no último vídeo, no último capítulo, capítulo 31. A mulher virtuosa, ela era diligente. Ela não comia o pão da preguiça. Lembram disso? Se tu não lembra, se tu não assistiu, se tu não viu, vai lá no vídeo, tem uma playlist só de provérbios do primeiro semestre. A diligência, ela é um sinônimo de prosperidade. A pessoa diligente, ela é abençoada, ela é próspera. Deus prospera o diligente. Deus enriquece o diligente. O preguiçoso não. Porque o nosso Deus é diligente. Ele trabalha, Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. O diligente é aquele que trabalha, é aquele que se esforça, é aquele que está sempre fazendo, ele tem disciplina. A diligência tem a ver com disciplina. Incrível. Se tu quer frutificar espiritualmente, tu precisa de diligência. E a diligência, ela gera abundância. Tu transborda, tu tem para dar. Tu é generoso. Tu recebe tanto que tu tem para dar. Tu tem para oferecer. Tu frutifica. O que é uma árvore frutífera? É que ela tem tanta vida nela que ela produz frutos. E aqueles frutos alimentam. E além de alimentar, eles têm sementes. Então eles multiplicam, eles geram novas plantas, novas árvores, novas vidas. Olha a preciosidade. Tudo isso é a diligência, é a abundância. E isso é o oposto, isso é o antônimo, é o contrário da pobreza, da escassez, da miséria, do relaxamento, da preguiça, do desleixo. Sabe aquela pessoa que não lê a Bíblia? Sabe aquela pessoa que não ora? Sabe aquela pessoa que vai na igreja só no Natal, no culto da virada do ano, na Páscoa? Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. É um cristão que não segue o Cristo. Porque Jesus ia na igreja. Aí tu vai dizer, mas não tinha igreja, cara. Ele ia no templo, ele ia na sinagoga. E todas as casas, todos os lugares onde ele ia, ele levava a igreja, porque ele era a igreja, ele era a luz do mundo. A gente reparte a palavra de Deus onde quer que a gente esteja, com quem quer que cruze o nosso caminho. Isso é diligência, isso é abundância. Então é desta forma que tu vai desenvolver as qualidades de um verdadeiro cristão. Inacreditável, né? Então, eu fiquei chocada quando eu
peguei esse texto para compartilhar com vocês aqui no YouTube. Olha a revelação que Deus me deu agora, 2023, sobre a diligência, que eu não tinha recebido. Na minha lista, ó, começava pela fé, não começava pela diligência. Mas, mais uma vez falando da fé. Aí, eu já falei tanto sobre fé, já falei no vídeo anterior também, tem um vídeo que é o vídeo que tá em alta, que é o vídeo da fé. E hoje eu vou falar o quê? Da fé do tamanho do grão de mostarda. Porque às vezes tem pessoas que pensam que a fé já vem pronta. Não, não. Ela é um fruto do Espírito Santo? É. Ela é um dom do Espírito Santo? É. Ela pode ser aumentada? Pode. Mas a fé que nós recebemos para a salvação, ela é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É um pontinho. E Jesus disse que com essa fé nós podemos remover um monte, uma montanha. E daí as pessoas pensam, ué, nunca ouvi falar de uma montanha que mudou de lugar. Ah, terremotos, enchentes, furacões, fenômenos da natureza normalmente mudam. Mas sabe do que Jesus está falando? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós somos salvos, com essa fé bem pequenininha, todos os nossos pecados são perdoados. Toda esta montanha de pecado é removida. Todo esse monte de pecado é removido. Por isso que a gente tem que ter fé para pregar o evangelho. Porque não importa quem esteja na tua frente, não importa o pecado, não importa a vida destruída, não importa o terremoto que passou, não importa o ciclone, o vulcão que entrou em erupção, a fé do tamanho de um grão de mostarda pode remover tudo isso, pode mudar tudo isso de lugar. Então, nós temos que ter fé para mantermos a chama acesa, o evangelho, a pregação, o ensino da palavra de Deus. Sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, a tua fé e a minha fé. A gente olha para o mundo, esse mundo mau, esse mundo caído, esse mundo que jaz no maligno, e a gente se sente um nada. Mas a fé é a vitória que vence o mundo. Jesus ressuscitou e nisso se baseia a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como Jesus ressuscitou, a nossa fé é viva, é verdadeira. E é isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos, que Jesus ressuscitou e que o sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Essa passagem do grão de mostarda lembra daquela da figueira, que Jesus foi procurar figo na figueira e não encontrou, só folhas. A figueira só tinha uma aparência de figueira, porque uma figueira, para ser figueira, ela tem que dar figos. E aquela figueira não dava figos. Ela era um crente que não lia a Bíblia. Ela era um crente que não orava. Sim, ela era um crente que não ia na igreja. Ela era um crente que não falava de Jesus para ninguém. Ela era uma figueira, mas ela não tinha figos. E aí, sabe o que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasçam frutos de ti. E ela secou. E quando os discípulos viram aquilo, a Bíblia diz que no outro dia, quando eles passaram e viram a figueira
figueira seca, torrada, morta. Eles falaram para Jesus: a figueira que tu amaldiçoaste morreu, secou. E aí Jesus disse: se a fé de vocês for como um pequeno grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daí, e ele vai sair. Eu não sei qual é o teu monte, não sei qual é a tua montanha, não sei qual é a tua figueira. Eu só sei uma coisa: a fé que está dentro de ti, ela pode mover o mundo, mudar qualquer circunstância. Porque esta fé não vem de ti, ela vem de Deus, ela vem de Jesus, ela vem do Espírito Santo de Deus. É um fruto do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo em ti. E é pela fé que nós agradamos a Deus. É pela fé que nós obedecemos a Deus. É pela fé que nós lemos essa palavra e acreditamos que isso aqui é vida. Que isso aqui transforma, que isso aqui salva, que isso aqui cura, que isso aqui liberta, que isso aqui santifica e que isso aqui nos mantém até a volta de Jesus. É pela fé. Então, se a tua fé é pequena, ora. A Bíblia diz: aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Mas eu tenho que te dizer, sem fé é impossível tu agradar a Deus. Bom, agora vem a virtude. O que é virtude? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é lindo, maravilhoso, se algum louvor há. Esse é Filipenses 4:8, fala da virtude. A virtude vem do Espírito Santo. Jesus falou para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, porque lá do céu vai vir o poder. Vocês vão ser revestidos de virtude. A virtude que é o Espírito Santo. A maior virtude é o Espírito Santo em nós. Nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte. Toda virtude. A virtude é a capacidade, a habilidade, a vontade, a decisão, a escolha de fazer o que é virtuoso, o que é bom, o que é puro, o que é correto, o que é lindo. Nós vivemos num mundo feio, num mundo que cultua a feiura. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Ele nos deu uma coroa. Nós somos reis e rainhas, príncipes e princesas. Ele adornou a sua noiva. Ele tirou as cinzas. Tirou as nossas cinzas. Nos deu uma coroa. As nossas vestes estavam sujas, rasgadas. Ele nos deu vestes novas, brancas, puras, ataviados, adornados. Nos deu beleza em vez de cinzas. Então, virtude também tem a ver com isso. Buscar sempre o que Deus se agrada. Olha a natureza. Deus fez tudo belo, tudo lindo, tudo bonito, tudo limpo, tudo puro, tudo perfeito. E o pecado tratou de esculhambar, envelhecer, sujar, envergonhar. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, as consolações do Espírito Santo fizeram uma obra bela, linda,
de nós. Então, quando eu penso em tudo isso, eu penso em virtude. Isso é virtude para mim. É assim que eu entendo. E se nós buscarmos a virtude, este caminho de virtude, nós vamos encontrar o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Teremos a virtude, a capacidade de fazer o melhor todos os dias. Buscar o melhor, a excelência. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas excelentes, coisas que acompanham a salvação. É o que eu entendo como virtude, que é mais do que bondade, benignidade, honestidade, é a capacidade de ser bom, benigno, virtuoso, honesto, fiel, verdadeiro. Virtude, colocar virtude em tudo. Que lindo, né? Muito lindo. Depois vem quem? O conhecimento. A gente tem falado muito que o Espírito que nós servimos, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. E esse Espírito é um Espírito de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de entendimento, de revelação. Quando a gente busca o temor, quando a gente vive uma vida de temor a Deus, é porque a gente busca o conhecimento. E o melhor jeito de conhecermos a Deus é conhecermos a sua palavra. É lermos, meditarmos, estudarmos a sua palavra. É passarmos tempo na presença de Deus, ouvindo a sua voz. Tem pessoas que vão para Deus para pedir. Ok, às vezes a gente está desesperado, só pode pedir mesmo, só pode chorar e tal. Mas a vida, entre aspas, normal do crente é orar, é adorar, é louvar, é engrandecer, é agradecer, mas é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é meditar na palavra de Deus, é conhecer a vontade de Deus. Esse é o conhecimento do Altíssimo. Saber quem é o Deus que tu serve, saber quem é o Deus que tu ama, quem é o Deus que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quando tu chegar na presença de Deus e Ele vai dizer: entra, minha filha, vem, bendita do Pai, querida do Pai, amada do Pai, vem e fica no meu reino. Isso é bênção. Mas ele disse que ele vai chegar para algumas pessoas que disseram assim: ah, porque eu profetizei, porque eu expulsei demônios, porque eu fiz e aconteci. E ele vai dizer assim: apartai-vos, nem sei, nem te conheço, não sei quem tu é. Tu já pensou nisso? Tá aqui na Bíblia. Tu já pensou sobre isso? Tu tá vivendo uma vida achando que tu conhece a Deus? E ele vai dizer: mas eu não te conheço. Não sei quem tu é. Aqui tu não vai entrar, não. Então busque conhecer o Senhor. Busque conhecer o teu Pai. Busque a palavra de Deus. O Espírito Santo é o espírito de conhecimento, de temor. A gente viu o que é o temor. É adorar a Deus. É respeitar a Deus. É obedecer a Deus, é servir a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Então busque o conhecimento e o temor do Senhor. Aí vem domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, também já tem vídeo no canal, muito importante. Eu acho que é assim, ó, não é à toa que é bem no finzinho, né? Que é o último gomo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai conseguir fazer isso. Essa obra é o Espírito Santo. Aí diz assim, tudo é pela graça. Mas tu entende o que eu tô dizendo, né? Eu deixar de ser eu deixar de reagir como eu reagiria. Domínio próprio. E eu acho muito interessante que diz assim, ó,
Contra essas coisas não há lei. Você não vai encontrar nada que desabone, que critique o domínio próprio. Porque Provérbios diz que é mais fácil, olha que loucura, dominar uma cidade, dominar um exército, do que dominar a si mesmo. Controlar a si mesmo. Controlar esse aqui, ó, essa boca aqui, esse órgão aqui. Senhor, põe guardas na porta dos meus lábios. Tiago diz, né? Tu controla um navio. Aqui, ó. Domínio próprio. Não falar. Fica quieta. Os olhos. Tuas atitudes. Teus desejos. Tuas vontades. Tuas opiniões. Domínio próprio. É o quê? É moderação. É equilíbrio. Deus nos deu poder. Mas nós temos que exercer esse poder com amor e com domínio próprio, com moderação, com equilíbrio, com sabedoria. Muito importante. Depois vem a perseverança, que nós até falamos, né? No outro vídeo, quando eu falei sobre firmeza, que eu entendo que também tem a ver perseverança com firmeza. Mas aqui nós vamos bem específico. O que é perseverança? É tu obedecer todo dia. Não é porque eu obedeci há 10 anos atrás, porque eu fui uma bênção há 20 anos atrás, porque eu fiz e acontecia há 30 anos atrás. Não, é hoje. Eu tenho que perseverar. Eu não posso desanimar. Paulo diz, tu vai colher se tu não desanimar. E quando a gente está fazendo bem, às vezes a gente desanima, porque às vezes a gente não vê o fruto daquele bem. Às vezes é uma semente que está lá no fundo da terra. E tu não vê ela crescer, tu não vê ela germinar, e aí tu desanima. Aí tu olha para as circunstâncias e tu desanima. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós temos que obedecer todos os dias. Que nós temos que permanecer fiéis todos os dias. Olha, Daniel orava de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que perseverar. Eu sou muito boa de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu me atiro nas cordas. Ou o contrário. Eu não faço nada de segunda a sexta. Aí no sábado e domingo eu boto a capa do super-herói e super crente e faço tudo no sábado e no domingo. Não. É o pão nosso de cada dia. É perseverar no caminho do Senhor todos os dias. Por isso que também eu entendo que Jesus escolheu os 12 discípulos, os 12 apóstolos, para que eles vissem todos os dias. Perseverar é isso. É todos os dias. É uma rotina, é uma disciplina, todos os dias. É orar todos os dias. É ler a palavra todos os dias. É adorar todos os dias. É louvar todos os dias. É agradecer todos os dias. É não se cansar de fazer o bem. É não desistir. É não olhar para trás. É ficar firme com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. No Cristo ressurreto. No Cristo que é vivo. É isso para mim que é perseverança. Apocalipse diz, aquele que fica fiel até o final, esse vai ganhar a coroa da vida. Aí vem 7, piedade. O que é piedade? Piedade é um resumo da vida cristã. Piedade é perseverar nesse caminho, nessa estrada, nessa vida, com contentamento, com satisfação, com alegria, com gratidão. Até o mundo entendeu o poder da gratidão e ainda tem crente que murmura. Jesus, eu penso assim, como é que pode? Israel ficou 40 anos no deserto murmurando. Eu fico pensando assim, como é que Moisés aguentou, né? Bom, a murmuração é o oposto da piedade.
A gratidão é a alma da piedade. É tu viver uma vida cristã com piedade, é viver uma vida cristã com contentamento, com gratidão, com louvor, com adoração. Existem pessoas que achavam, eu acho que isso tem muito a ver com o tempo antigo, que ser cristão, viver na piedade, viver a vida cristã, tinha a ver com cara fechada, com brabeza, com gente sofrendo. Vimos que o sofrimento faz parte, mas não é uma pessoa arrastando corrente. Não é isso a vida cristã. Dá para entender o que é a piedade? É a obra de Cristo. A obra de Cristo é a cruz. Teve a cruz? Teve. Mas teve o antes da cruz e o depois da cruz. Será que eu estou conseguindo explicar para vocês o que é a piedade? É tudo o que tu faz com amor, com paz, com alegria, com gratidão, com contentamento. Não são as obras que aparecem que são a piedade. É o coração que está cheio de amor, de paz, de alegria, de gratidão, de contentamento para agir com piedade, para viver uma vida de piedade. É assim que eu entendo. É ter uma vida proveitosa, que frutifica, que abençoa os demais. E isso tem a ver com deleite, com tu aproveita a caminhada. Sabe aquela pessoa que prepara as férias, que planeja tudo, faz, tá. Vai ser perfeito. Quando ela chega lá, ela tá um caco, ela tá destruída. Eu acho que é isso. A piedade é tu aproveitar o planejamento, é tu aproveitar a viagem, é tu aproveitar o tempo, a volta, é tudo. A piedade é toda a tua vida cristã vivida de uma forma intensa, verdadeira, profunda, sincera, grata, contente, satisfeita, realizada na presença de Deus. Porque na presença de Deus há plenitude. Então piedade tem a ver com isso. É tudo que tu faz, boas obras. Ali no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, piedade é as bem-aventuranças. É a humildade, é um coração puro, é um sorriso que aformoseia teu rosto, é uma pessoa que é generosa, que dá, que abençoa. Tem jejum, tem choro, tem sofrimento? Tem, mas é com contentamento, é com gratidão, é com consciência. É assim que eu entendo a piedade. Não tem nada a ver com pena, não tem nada a ver com compaixão, com misericórdia, não é esse o sentido. A piedade, ela é um sinônimo para a vida cristã, para tudo que tu vive em Cristo. Isso é a piedade, é a obra da cruz em cada um de nós. Viver uma vida piedosa é viver uma vida aos pés da cruz. É viver uma vida a partir da vontade de Jesus. Aí vem fraternidade. Quando eu era criança, falava-se muito sobre a fraternidade. Fraternidade é o amor de irmãos. Eu amo meus irmãos e minhas irmãs. E eu agradeço a Deus pelos meus irmãos e minhas irmãs. Mas Deus me deu mais irmãos e mais irmãs na fé. Então, este amor fraterno que eu amo ter pelos meus irmãos e irmãs da minha família, Deus me deu também pelos meus irmãos e irmãs na fé. A família de Deus é fraterna. Alegrai-vos com os que se alegrem e chorai com os que choram. A fraternidade é tu olhar para o ser humano e ver o amor de Deus, porque Jesus morreu por mim e morreu por ele. Eu não posso desprezar aquele pelo qual Jesus morreu, por aquele por quem Jesus morreu. Não posso desprezar.
Fraternidade é isso, é amor de irmãos. Sejam eles irmãos de carne e sangue, ou sejam irmãos na fé. Fraternidade é o amor sincero, sem hipocrisia, é aquele amor que socorre, é aquele amor de amigo que ama em todo o tempo e que na angústia tu conhece o irmão. Não é isso? Isso é fraternidade. Fraternidade é amor de irmão. Bom, amor. Amor é o próprio Deus. Deus é amor. Jesus nos amou ao ponto de morrer. Nenhum amigo tem maior amor do que dar a sua vida pelos amigos. Ninguém tem maior amor do que isso. Qual é o amor? 1 Coríntios 13. O amor, ele é paciente. Ele é benigno. Ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana. Ele não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente. Esse aqui tinha que botar em letras garrafais, porque as pessoas acham que o amor... Hoje em dia tem muita coisa inconveniente, indecente, indecorosa, vergonhosa que as pessoas chamam de amor. Não. O amor não se conduz de forma indecente e inconveniente. Não busca os seus próprios interesses, então o amor não é egoísta. O amor não se exaspera, não se irrita, não se enfurece. Bah! Não se ressente do mal, ele não se vinga, ele não quer pagar o mal com o mal. Ele não se alegra com a injustiça. Não. O amor se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aí tu vai dizer assim, mas quando começa o sofrimento, a pessoa abandona, separa, foge. Pois então não era amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é o vínculo da perfeição, é o elo perfeito. O amor vai permanecer até o final. A fé, a esperança e o amor. Mas quem vai ficar até o final? Quem é o maior? Quem é o mais forte? Mais forte que a morte é o amor. Que lindo, né? Amo as cartas de Pedro. E eu tive o privilégio, a honra, a graça de estudar há, não sei, mais de 20 anos certamente, mais de 30 anos, com um professor inglês maravilhoso, no original, no grego. E eu aprendi a amar esse texto de Pedro, tanto da primeira quanto da segunda carta, porque Pedro era um pescador, um analfabeto, um iletrado, um inculto, mas ele viveu com Jesus. Jesus o amou, Jesus o ensinou, e ele escreveu essas cartas cheio do Espírito Santo. Então, se eu puder passar um pouquinho para vocês, tanto no vídeo de ontem quanto hoje sobre Pedro, leiam as cartas de Pedro. Tu vai ver o que Deus faz com alguém que se entrega totalmente a Ele. Que Deus abençoe cada um, e eu agradeço muito a Deus por esse privilégio de ter compartilhado com vocês esses dois textos que me abençoaram muito há anos atrás.